O caso P. Diddy é muito sério. E ele tem relação com o Beyoncé e Jay-Z. Beyoncé e Jay-Z sabiam do que ele tá fazendo, segundo as teorias. Ele tem relação com o Justin Bieber. Justin, porque ele odeia que fala Justin, é Justin. Eu não sei muito do que se trata, a gente vai ver aqui, mas é muito sério, pessoal. É o caso P. Diddy explicado. Então é muito sério. Vamos entender o que tá acontecendo. Tá, vamos ver. Exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion. Ele era um cara muito poderoso, P. Diddy, né? Era um cara muito poderoso, ele tinha muito dinheiro. Victims to engage in E muito poder, né? Ele tinha muita relevância na música dos Estados Unidos. extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs. And he often electronically recorded them. Olha a brisa pra você que não entendeu. O mano, ele pegava pessoas, pegava meninas e meninos da indústria, artista, ator, músico, e obrigava, ele meio que fazia, ele construiu uma cena de pornografia onde não necessariamente ele estava envolvido no caso, só que ele fazia garotos de programa transar com esses artistas pra filmar por algum motivo, alguma fetiche, alguma tensão bizarra que ele tinha na cabeça dele, entendeu? E ele usava isso como manipulação, tipo, ó, filmou, vai vazar e tal, você transando com o cara aqui. É bizarro, né, cara? The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of Caramba, durava dias, cara. Tudo porque ele obrigava, porque senão vai perder alguma coisa. É um cara completamente chapado da cabeça, né? such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient Ketamina. and as alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw Meu objects Deus, at o cara é loucão pra caralho. Se você não topasse, ele ficava violento. E durava dias, dragged victims, at times by their hair. Esse é o depoimento de Damian Williams, promotor de Nova York, na semana passada, após a prisão de Diddy. Elas servem para dar uma noção de tudo que ele está Esse sendo... aqui é o Diddy, ó. Cara, tem muita coisa em Hollywood que a gente não tem nem ideia, né, cara? A galera pensa que é tudo teoria da conspiração, mas tem coisa que não é não, tá? Tem coisa que não é teoria da conspiração, tem coisa que rola mesmo, cara. Porque o cara, quando ele chega, ele é tão poderoso, ele chega num topo tão grande, que ele não consegue mais se divertir com coisa normal. Quando é doente, obviamente, né? O cara, quando é doente, ele começa a buscar umas coisas doentias pra tentar se divertir, entendeu? acusado de ter feito. E neste vídeo a gente vai poder entender um pouco mais sobre essa história com mais detalhes. Ó, esse é o pedido. E aí pessoal, né? beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Ai, Esse que aqui é susto. o Planeta Novo. E se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né? Que tem vários nomes, Puff inclusive Daddy é o Sean nome Combs. dele. A gente vai começar falando sobre o assunto, que é um assunto que inclusive já foi abordado por outras pessoas há algum tempo. Quem? A gente tava dando uma pesquisada pra ver, por exemplo, Pelo o conteúdo Didi. gringo e aqui do Brasil. E aqui no Brasil a gente encontrou um canal chamado Nath e Isa, essa aqui já abordou o assunto. Caramba, elas abordaram o assunto antes de ser preso. O assunto, né? Nath e Isa, né? Que são duas garotas que estão acompanhando esse caso há um bom tempo, desde novembro do ano passado, pelo menos. Então, vale a tava pena citar transicionando o caso, tava um tempo rolando. a elas, né? porque quem quiser ver ali o conteúdo que foi sendo apurado no ao vivo, né, no real time, pode conhecer o canal delas e gostar também, certo? Então, a gente vai começar falando sobre quem é o Diddy. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos. Por que esse cara é tão fodalhão e poderosão a ponto de fazer coisa terrível pra caralho, né? Isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13... então ele que descobriu, ele é empresário, ele descobriu e produziu os artistas, Notorious Big, Usher, uma galera aí. Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem sucedida. magnata, né? E em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bilionário, caramba, ele é bilionário em dólar, cara. O cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que
seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy. Ah, então quem denunciou primeiro, que foi pra mídia, foi a ex-namorada dele, né? Eles terminaram, ela perdeu o medo e expôs ele, né, na mídia. Uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando Caralho, ela tinha abusou 19 por uma anos, década. através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, e o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar participar de situações que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, Caramba. ele filmava a situação pra depois chantageando Meu a pessoa. Deus, 10 anos, rapaziada. Imagina você ficar 10 anos num relacionamento desse. E ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem, inclusive em algumas vezes com mais de um homem por vez. Bom, em um dos casos que ela deixou... Caralho, a brisa dele é forçar a namorada pra ficar com outros caras, cara. Será que não é ele que queria ficar com outros caras e daí ele ficava fazendo isso pra nutrir a vontade individual dele? Que brisa pesada, rapaziada. Muito bem detalhado, foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar pra poder decidir como que o casal ia seguir. Ela quem conheceu ele com 19 quem anos, cara. Imagina você com 19 anos acabar a tua vida e você viveu um inferno até os 29, cara. O quê? E era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento. Eita, enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela que, como a gente falou, teve um contato com ele. Caralho, cara. Mas isso aqui não é a Madonna, não? É a Madonna, ó. É só festa de ricão, festa de famoso nível top S, assim, que os caras frequentavam, né? Através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou, inclusive, não só coisas envolvendo ela, como, por exemplo, outras pessoas. O Kid Cudi foi um cara citado nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011. Ué, mas o cara não curtia botar outros homens pra... Bom, esse cara, ele é confuso, né, ela não cara? tava ali com ele, né, num hiato. Então os caras separaram por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele, como ele falou que ia acontecer. Caralho, então aqui explodiu o carro do mano? a gente pode Volta entender por depois, que ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente pra vir a público, né, e contar o que tava acontecendo. Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da senhora Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023. Ah, o que o advogado do Pediri alega é que ela tava extorquindo ele por dinheiro, porque senão ia postar um livro, né? É, mas foda-se, né, cara? O cara fez altas brisas, isso é o de menos, pô. Fez altas brisas erradas em 2018, com ela, pô. Eles já tem tinham que terminado. fuder Tem mesmo. um hiato aí de 5 anos, né? Do porquê que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles, né? Mas segundo eles, ela teria ameaçado de escrever um livro expondo ele, pediram esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra eles, escreveu o alegando livro, que né? tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, ou do tipo, mas sempre num tom de algo consensual. De algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que tava sempre envolvido em grandes festas. Ó, que brincalhão, ó. Ó, que brincalhão. Meu Deus, cara, como que uma pessoa é capaz de fazer tanta coisa? Será que ela é psicopata? Uma pessoa só faz tanta desgraça, cara? As festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, aí tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública, todo mundo descobriu o que tá acontecendo, e outras
pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar minha história. É o caso da April Lampus, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia no curso Fashion, né? Então ela fazia basicamente moda, e naquela época, já em 1995, muito antigamente, né, gente? A gente tá falando de quase 30 anos atrás, ela conheceu o Didi como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda, que ele já era fazendo. E de início tratou ela muito bem, mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo, e conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York, que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido, e nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink, e lá ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que inclusive bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi. É forçando. Entendeu? O cara já vai tramando de antes, né? No primeiro vamos sair, ele já vai tramando tudo que vai fazer, né? Vai colocar bebida, vai fazer um monte de merda. Ele já vai tramando desde antes. E aí, nisso, ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali, eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias e confusa com tudo que tinha acontecido. Então ela Isso tinha rola muito, cara. Que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela, e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Um dia... Cara, ele tem uma brisa, olha que cara escroto, cara. Ele não só força uma relação com a pessoa, ele tem uma brisa de forçar a pessoa a ter relação com outras pessoas, cara. Qual que é a brisa maluca desse cara, porra? Ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele. Olha, sugando a alma da menina aqui, cara. É cara asqueroso, porra. Também tem a ver com a música. E como que ele fez isso por tanto tempo, cara? Desde novão, ele ia matando. Quem vai falar mal dele, ele vai lá e mata. Quem vai contar a verdade, ele vai lá e matava. Teve um relacionamento por 30, 40 anos. longo. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela, então, nesse dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Em 1998, depois de muito tempo, e tudo começou em 95, esse problema, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época. Ele gostava de ficar fazendo um cenário de pornografia na vida real. Ele pegava 2 pessoas e montava uma pornografia na vida real. É um cara esquisito demais, cara. A Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela, né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a April. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003, e em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Caralho. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela tava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos. Meu Deus, dele. Esse cara tem 50 filhos, cara? Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas, por enquanto, não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie entrou com ele era um cara bad, né? Ele já era bad antes de cometer crime, ele já era bad pra caramba. Dela acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Didi, algo que ela nem sabia que existia. Então, assim, como se fosse o namorado dela, depois que terminou, recebeu o vídeo do Didi. O cara, então ele, às vezes que ele transava com a namorada, ele filmava pra ter poder pra usar no futuro, quando precisava, ele filmava escondido. Punição, né? Olha só o que eu tenho aqui. Como se fosse uma ameaça também. Posso vazar isso aqui a qualquer momento. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás, e esse não é o primeiro caso dele. 30 anos atrás, cara. Ter acontecido lá em 1990. Quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né? Teriam se juntado pra agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima, Leonard Scourge, né? Que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigantesca que, inclusive, surgiu lá... Imagina, rapaziada, que desgraça. Vocês têm que pensar que essas pessoas são poderosas, cara. Então, quando ele agride uma pessoa de 16 anos, a menina de 16 anos vai ficar aterrorizada, cara. Porque ela não pode falar pra ninguém. Ela não pode falar pra absolutamente ninguém. Porque são pessoas muito poderosas, cara. Imagina que
terror na vida dessas pessoas, cara. Que pesadelo. Lá em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então pegas por eles, né? Que já provavelmente teriam essa intenção. Então a Liz e o amigo já dela... tá errado permitir pessoa menor de idade. Já tem coisa estranha quando tem isso, né? Elas teriam sido convencidos a ir até a casa do Hal, foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também. O Didi agrediu ela sexualmente. No caso dela, ela não adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama. Levou um bom tempo pra ela retomar a consciência, né? Nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu. E nesse momento, o Hal então entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. Caralho, E olha que doideira. Que bad, cara. Imagina você somar o fato que tudo isso ficou impune, cara. Não aconteceu nada com esse cara, até hoje, né? Até hoje, só hoje que descobriu, mas antes não aconteceu nada com esse cara. Pô, esse vídeo tá me dando um revertério, cara. O Didi teria procurado ela porque ele estaria interessado numa amiga dela, certo? E não queria que ela contasse isso que tinha acontecido. E pra poder colocar medo nela, ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo assim, naquela época já era utilizado de violência pra poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991. Quando ela foi levada ele vai pegar prisão perpétua, né? Da faculdade onde ela tava pra bares, que era um processo que ele fazia, depois pra casa dele e depois caiu no mesmo ciclo, sendo explorada por ele e tendo um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. E tudo isso que a gente falou foram casos que surgiram dessa denúncia da Cassie que aconteceu em novembro do ano passado. Além disso, a gente tem... o cara é poderosão, ele tem contato com tudo. O controle dele é esse daí. Pô, se você falar pra alguém, você tá fudida, eu vou destruir sua vida. Muitas outras denúncias, como por exemplo, festas malucas que ele fazia, e que aí tinham duas partes, que tinha uma Kanye West, isso aqui é o Jay-Z, felizão aqui, né? O Jay-Z também, muita gente fala que tá envolvido, porque o cara era amigão, ficava com risos frouxos, quando chegava a pedir. Então, muita gente fala que o Jay-Z tá envolvido com tráfico humano junto com a Beyoncé, rapaziada. O sistema tá corrompido, rapaziada. Não acreditem nos seus ídolos, né? Parte que é uma festa mais ok, uma festa comum, né? Onde pessoas muito importantes iam, porque, como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas, e era dono de projetos, silenciado. Então muita gente ia por lá pra poder, em algum momento, ser convidado pra algo, né? E nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados, onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, pra depois extorquir essa pessoa pra usar o poder dela pra conseguir o que quisesse. Por exemplo... Então, basicamente, ele montava uma arapuca, montava uma festa falsa pra chamar as pessoas pra fazer merda, pra poder ficar filmando e ter controle sobre a pessoa no futuro. Então, ele criava uma festa falsa pra coletar material pra foder as pessoas, entendeu? Eu vou pegar aqui a imagem de tal cara, que é o chefe de tal gravadora, certo? Pra eu pegar uma imagem dele, chantagear pra tal mulher que eu quero dentro da gravadora dele, um dia vir aqui pra eu poder fazer o que eu quiser com ela. Tá ligado? Então ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? Inclusive era fraudar flagrantes. Então, tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela, como se ela fosse uma maior de idade. Caralho, então é um golpe, é um jogo de poder que os caras fazem, cara. Só que tem uma brisa também de coletar evidência pra ter poder, pra ter carta. O cara vai fazer a brisa com a menina e daí vai ter material. Você ficou com a menina de 16 anos, eu tenho material aqui, você tem que se ajoelhar e fazer o que você quiser, o que eu quiser, senão eu vou expor você e você tá fudido. Coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas pra uma próxima festa. Então essas festas malucas... Então fala assim, então você tem uma... Você tá aqui com a menina de 16 anos, que eu armei tudo, mas ninguém vai saber. Então você vai ter que trazer mais pessoas pra que eu tenha mais poder, pra que eu tenha mais material sobre mais pessoas. E nisso o cara fica muito poderoso, porque ele tem a indústria toda na mão dele, né? Ele pode chantagear todo mundo, cara. Lucas, tinham duas partes. Que bizarro, uma primeira cara. parte O nível de psicopatia e maquiavelice e manipulação do cara, de controle. Uma festa comum, que aí podia ser mais maluca porque os caras têm mais dinheiro, né? E aí eles podem pagar basicamente pelo que bem quiserem, né? E tinham esses after que aconteciam de tudo. O Damian Williams, que é um dos promotores do caso, né? São duas festas, uma pra coletar prova e uma pra trazer a galera e pra reunir, né? E pra beber, fazer um monte de porra. Baseada em violência pra obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de programa. Longas relações é um detalhe bem importante, porque ele é descrito pelas vítimas. A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias,
Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando, e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, Meu Deus, que era cara. como se fosse um êxtase líquido na pessoa, pra ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Meu Deus, esse filho da puta, ele não fazia nada, ele só ficava assistindo. Ele fazia um cenário macabro e ficava assistindo. Um monte de gente por 3 dias. Detalhe que viralizou agora recentemente Cara é que doente, ele tinha cara. mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie, que fez a primeira denúncia, é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. E ele exigia tanto do corpo das pessoas, literalmente, seja sexualmente ou seja com violência, né, seja batendo nelas, que muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida pra não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como ele queria, e por um machucava a bom tempo pessoa. ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Era um sistema realmente Meu bem Deus, complexo. ela ficava cheio de hematoma. Pô, esse cara é completamente... Falta completamente qualquer tipo de empatia, né, cara? Se tivesse qualquer grau de empatia, ele já teria parado muito antes, né? É um cara completamente sem empatia nenhuma, né? Que ele repetia inúmeras vezes. Inclusive, a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu porque, segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo tem uma enorme quantidade de evidências, incluindo testemunhos, fotos, vídeos e mensagens que narram as situações. A maioria dessas coisas, obviamente, a gente não tem acesso, mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Didi é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né? Caralho. Em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia o Didi tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo, e seria um desses dias dele de abuso. Meu Quando Deus, ele cara. dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Didi, a briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Didi de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele, e que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo que fez. Porém, os próprios Caralho, que brisa, né, cara? Que brisa. promotores já contestaram isso, dizendo que o Didi poderia tentar resolver a situação de outra forma, ainda mais se ele sendo um cara bilionário, né? Roupa claro, não é né, um problema porra? pra ele. Liga Claro, aqui, né, porra? manda alguém buscar, pronto. Pô, ele tinha compulsão mesmo em ver as pessoas transando com outras, ainda mais, principalmente a namorada dele. Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. E como todo mundo sabe, essas histórias também Caralho, envolvem até o pessoas que hotel são ele muito suborna, famosas. cara. Em 2004, por exemplo, Down Richard, do grupo Dante Kane, conheceu o Até Didi o hotel, ele sai usando o dinheiro e o poder e a fama dele pra fazer o que quiser. Até o hotel ele suborna tudo, né? teste pra 3ª temporada de uma série que ele fazia, que era Make the Band. Segundo ela, na audição, ele apelidava cada um com um defeito que ele encontrava. Então, se tinha o nariz, era nariguda, gorda, não sei o que, tal. Meu Deus. E ele era uma pessoa altamente escrota desde o início e desde a primeira vez que ela viu. Bom, quando ele montou um time pra ser uma banda, Ele é filho as da puta. pessoas Ele que é Capitão Pátria pra caralho, né? Ele já tem aquele jeitão do Capitão Pátria, de ficar tirando os outros, de ficar humilhando os outros, né? De ficar comprando os outros, matando os outros, fazendo desgraça do que ele quiser com os outros, né? Ele era assim. É o The Boys da vida real, rapaziada, basicamente. foram escolhidas foram forçadas a emagrecer. E como que você força uma pessoa a emagrecer? Não dando comida pra ela e trancando ela. Então, recorrentemente, Caralho. eles eram forçados a treinar por 48 Da horas ou agência mais, dele? sem comida, sem água ou descanso. E ela conta que em produção- qualquer da brecha que produtora ele dele? tinha pra tocar no corpo dela, ele tocava. Então, por exemplo, ele falava, essa roupa tá feia. Ele vinha e pegava no peito dela, pegava na bunda dela, se aproveitando da situação. Em 2009, o grupo Dante Kane, que era o grupo que ela fazia parte, né, se desfez, e surgiu um novo grupo, que era o Dirty Dirt Money, que tinha ela, tinha ele e tinha a Kalena Harper. Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Dirty espancando a Kalena Harper, isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com o os cara ovos, doente, tacou na né? cabeça dela, Completamente depois doente. partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela, ela caiu ali sob os degraus da escada, e nesse momento ele bateu nela contra a escada e continuou batendo nela enquanto arrastava ela por essa escada. Caralho, Então o cara ela fazer tudo isso, imagina o cara fazer tudo isso porque não preparou o ovo. Agora você imagina se você faz uma parada, imagina um medão que você fica perto dele, porque tudo que você fizer errado, o cara já vai te bater, porra. viu aquilo, ficou É completamente doente, né? Provavelmente tem psicopata, tem complexo de Deus, uma série de complexos na cabeça, né? Pra ser dessa forma, agir dessa forma nas coisas. altamente chocada. No outro dia, ele saiu, voltou com flores e chocolates, tanto pra ela quanto pra outra, certo? E disse que naquele Caralho, dia loucão da nada cabeça. tinha acontecido. E que se alguém falasse sobre aquilo, e que se alguém soubesse daquela história, teriam consequências. Então, por isso que ela também não falou na Completamente época. loucão.
com muito medo dele. Ela também viu muitas agressões dele com a Cassie, diz que muita gente importante também viu. Ela contou que já viu a Cassie sendo sufocada em uma van, onde ele pegou ela pelo pescoço, essa jogou é no outra chão da e começou a banda, bater no rosto dela. grupo. Ela falou que ele também já socou o rosto dela em uma festa e que ela já foi agredida, inclusive, em um jantar com a presença de muitos famosos, como a gente falou, incluindo o fundador da Interscope Records, que é uma grande gravadora que envolve aí outras pessoas famosas, né? Esse cara que é o criador, o fundador, né? O Jimmy Iovine, teria fechado um acordo de 50 milhões de dólares com ele naquele dia, viu a situação, viu ele batendo na Cassie, todo mundo viu, né? Todo mundo ficou em choque, mas não reagiu a isso. Pô, mas esse cara é esquisito também, né? Essa cara dele, ele é todo esquisito. Parece um vilão do Minions. Continuou com o contrato, tanto é que a Interscope agora também é ré nesse processo. Um outro tópico importante que viralizou é sobre uma tal fita de 500 milhões de dólares que ele teria e que ele estaria tentando vender na Deep Web. Quem falou sobre isso há algum tempo já foi a Jaguar White, que é uma compositora considerada 500 milhões de dólares? porque ela já toca nesse assunto há algum tempo, né? E ela disse que várias celebridades foram incluídas nas imagens que seriam feitas daquela forma que a gente falou. Convidou o cara pra um negocinho aqui. Ah, ele tem uma fita de 500 milhões. É um compilado. Ele fez um compilado com vários artistas fazendo as brisas. Agora a situação sem o cara saber, filma ele e força ele a participar de mais coisas, né? Então lá a gente teria o Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake, segundo ela. Caralho. Ela conta que em certo ponto da carreira, quando ela soube de toda a sujeira que tava rolando, envolvendo o Diddy e também o Jay-Z... Ele tem uma fita... Olha a cara desse maluco, bicho. Ele tem uma fita de 500 milhões com vários artistas famosos, cara. Com vários artistas famosos, até do Drake, Justin Bieber, cara. Meu Deus. Que eram os E o Jay-Z sempre tá aqui, ó. Ele sempre tá aqui, ó, felizão, ó. patrões dela naquela época, né? Ela teria tentado se impor... O Jay-Z também é ricão pra caralho, né? deles, mas ela sofreu retaliações. Ela disse que o Jay-Z naquela época prometeu aniquilar a carreira dela e que por isso ela sempre teve portas fechadas ali em diante. E como ele faria para não ser investigado então? Bom, ele pagaria a polícia, ele pagaria a justiça e ele pagaria muita gente do governo para nunca ser investigado e nunca ser pego. Inclusive, segundo ela, na prisão recente do dia que aconteceu agora no dia 16, os policiais não sabiam na casa de quem eles estavam indo, porque caso a polícia soubesse, algum policial de dentro poderia sabotar e ele poderia fugir antes da chegada da polícia. Olha Caralho. que doideira, cara. Bom, sobre o Pô, Justin... ele tem tanto contato que os policiais têm que não saber aonde tá indo, porque se uma pessoa souber, ele já pode usar de contato pra liberar ele. Tão poderoso que esse cara é. E ó o Justin aqui, ó, pequenininho. Esse aqui, ele era na época do Baby lá, né? Bieber, a gente pode fazer Já um vídeo tava com somente ele, sobre né? ele, porque basicamente ele tinha um projeto que é o Flavor Camps, que é um projeto basicamente de um acampamento para jovens talentos, que ele apadrinhava para poder desenvolver com o tempo, né? E desse projeto, que é o Flavor Camps, a gente teve o Usher saindo. Ele era um jovem em algum momento, foi pra lá, cresceu, estourou e tudo mais, certo? Então o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Quem acompanhou o Justin Bieber lá novinho vai lembrar que tinha uma música dele com o Usher, que foi uma das primeiras que bombou. O Usher, que apadrinhou o Justin Bieber no início da carreira, colocou ele pra ficar junto do Diddy, lá nesse local, que trabalhava muito bem com os jovens. E olha que doideira, o próprio Usher participou desse acampamento e sabia o que rolava por lá. E ele sabe dos rumores que rolam sobre o local. Acampamento, como que é? Acampamento de artistas, você pegou? Artistas mirins pra eles ficarem morando lá juntos. Tipo uma casa de youtuber, né? Tipo uma mansão de youtuber. E só que daí rolava altas merdas lá com os manos lá, né? Tanto é que recentemente ele foi dar uma entrevista num podcast e o cara perguntou pra ele de uma forma genial, né? Se ele teria coragem de deixar o filho dele ir pra um desses Flavor Camps. E ele falou que de jeito nenhum. Então, cara, por que ele falaria isso e por que ele levou uma criança pra lá? E falando em Usher, nessa semana ele apagou todos os posts que ele tinha no Twitter. Então, lembrando que o Twitter por lá tá normal, não é igual aqui não. Já sobre a Rihanna, a teoria é ainda mais pesada. Seja que ela tinha apenas 16 anos e morava em Barbados quando foi traficada por Diddy pra indústria da música. Ele teria mandado ela em um avião pra Los Angeles e numa madrugada ela teria sido tirada do avião direto pro escritório do Jay-Z, que é um parceiro do Diddy, né? Pra poder fechar um contato diretamente com o Jay-Z, porque sabiam que ela seria altamente lucrativa. O próprio Jay-Z admitiu uma parte dessa história com um outro tipo de postura, obviamente. Caramba, mas ela já tinha sucesso lá em Barbados? Como que os caras pegou uma pessoa aleatória começando e secou e botou assim e não sabia se ia dar certo, se ia dar errado? Ela já tinha que ter algum sucesso antes pros caras, sei lá, né? Não tava falando que ameaçou ela, mas ele contou que realmente a Rihanna saiu lá do avião, foi até o escritório dele e ficou até as 4 horas da manhã sozinha, sem os pais. E ele falou que ele não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado, mas ele falou isso de uma forma, digamos, empresarial, né? Porém, os rumores apontam que ele realmente não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado, que ele teria ameaçado, inclusive, que a única saída pra ela seria ou a porta com o contrato assinado ou a janela daquele prédio. E isso aqui já envolve uma outra pessoa que seria ela o é Jay-Z. obrigada, né?
Tipo assim, você é obrigada a assinar o contrato e ser empresariada por mim. Que bizarro. Pra né? isso a gente precisaria de um outro vídeo somente pra poder explicar o que aconteceu. Porque tem outros temas que foram explanados dentro dessa história, como por exemplo o suposto envolvimento do Jay-Z por trás do falecimento da Ali-A, que era uma cantora que estava surgindo no início do século e que teoricamente teria descoberto coisas sobre o Jay-Z, né? Além disso, existem teorias de que o Diddy poderia estar por trás de alguma forma da execução do Tupac e do próprio Notorious Big. Naquela briga que a gente teve, que foi a briga do século, né, do rap ali, onde a gente teve o West Coast versus West Coast, e ele era o produtor do Notorious Big, de um dos lados. Então assim, tem muita coisa ainda que a gente pode abordar aqui, realmente. Não dá pra colocar tudo numa coisa só. Caramba, ele era produtor de todo mundo, né? Justin Bieber, Justin Bieber até Notorious Big, que é uma coisa completamente diferente. Como que o cara produzia tanta gente? Vocês iam falar, pô, mas já tá misturando, né? Sim. Tá começando a misturar assunto. Eu acho que de alguma forma a gente conseguiu resumir bem E um tem uma, vídeo uma relação com o Michael Jackson também, né? Tem um áudio que o Michael Jackson postou. aqui, aquilo que ele vai ter que responder. E agora a gente pode detalhar em mais vídeos cada uma dessa história. Tá aí, né? Que bizarro, né, cara? Como que pode? Agora, o que eu achei bizarro é a questão da Rihanna, cara. As pessoas, eles só pegaram a Rihanna, colocaram num carro e falou assim, você vai ser produzido. E, tipo assim, o cara não tinha... Ela não tinha sucesso nem nada. Ele que fez as músicas e tudo mais. Ele meio que construiu a Rihanna à força, né?